No vídeo de hoje vamos fechar a 33ª rodada e abrir a 34ª. Um episódio aqui, um vídeo do canal que fica nessa trincheira entre duas rodadas que trazem números importantes para a única salvação, o único resquício, a única reserva de emoção nessa reta final de Premier League, que é a briga por vagas europeias, mais especificamente nesse vídeo por Liga dos Campeões. Porque, minhas amigas, meus amigos, senhoritas, senhoritos, a gente tem 5 clubes brigando por 3 vagas e nesse momento separados por 4 pontos. É evidente que 2 deles já têm um jogo a mais, já cumpriram a 34ª rodada e é sobre esse jogo que eu abro o vídeo de agora para falar sobre a vitória na Bacia das Almas, no apagar das luzes do Manchester City para cima do Aston Villa, aqui no Etihad Stadium. O Manchester City abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo, uma boa jogada do Marmoush ali pela esquerda, cruzando com desvio para Bernardo Silva colocar a bola no fundo das redes. O primeiro gol do português nesse ano de 2025, não marcava desde o Boxing Day. Há quem tenha visto falha do Dibu Martínez, eu não vi para tudo isso. Entendo que ele poderia ter feito uma defesa, a bola bate nele e entra, mas acho que era um chute forte de curta distância. Então não consigo ver muita falha do Dibu nesse gol. Eu já falo do segundo. Porque entre um e outro teve um empate do Aston Villa num pênalti que para mim foi claríssimo, gente. Eu não entendi a comoção, a revolta do Guardiola, de tantos torcedores, porque, pelo amor de Deus, o Rúben Dias dá uma joelhada, ele derruba com muita propriedade e clareza o Jacob Ramsey dentro da área. O árbitro de campo erra e tem que ser corrigido pelo VAR, que o chama para aí sim corrigir o erro. Pênalti muito bem convertido, batido com muita elegância por Marcus Rashford, que jogou muito bem hoje, tá? Muito boa partida do Marcus Rashford, mais uma com a camisa do Aston Villa. Ele que marca o 7º gol na conta pessoal contra o Manchester City. Segunda maior vítima da carreira do Rashford, perdendo apenas para o Leicester, 8 gols, empatado com o Liverpool também, 7 gols. E aqui nesse estádio o Rashford também gosta de marcar. É o 3º maior carrasco do Manchester City em jogos de Premier League aqui. 4 gols para o Rashford, ficando atrás de Jamie Vardy com 5 e Wayne Rooney com 6. O torcedor do Manchester United em Rashford sorriu e celebrou ainda mais com esse gol marcado e foi bastante perseguido pelos torcedores. Em certo momento do segundo tempo, a torcida do City estava cantando mais músicas contra o Manchester United do que contra o Aston Villa ou a favor do Manchester City, claro, para tentar entrar na mente de Marcus Rashford, que, repito, jogou muito bem, inclusive com 20 segundos de jogo já fez uma jogadaça e colocou a bola na trave. Rúben Dias ficou perdidinho. E o Ortega também não tinha como pegar essa bola. Ortega titular porque o Ederson ainda está machucado, não sei quando o goleiro brasileiro volta. Aí o jogo ficou nesse jogo de mais intensidade e tentativa de ganhar metros ou jardas, como diriam no futebol lá daquele país esquisito. Mas o Manchester City em alguns momentos conseguiu criar uma chance ou outra. Teve um lance lindo no segundo tempo, um bom passe do Kevin De Bruyne para o James McAtee, que tenta encobrir o Emi Martinez, quase o consegue. Mas não houve tantas chances claras, não houve defesaças nem do Ortega nem do Dibu, até que no último minuto, ou penúltimo, o Jeremy Doku, que havia entrado no lugar do McAtee, faz uma boa jogada pela esquerda, bagunça o Disasi e consegue cruzar para Matheus Nunes. Veja só você, tão criticado, em certa parte com bastante justiça, por torcedores do Manchester City nessa temporada de improviso na lateral direita, ele marca o gol que dá números finais ao placar e dessa vitória é muito importante para o Manchester City e para ele também, né? Para ele sair daqui com um sorriso no rosto, como herói, pelo menos dentro de uma partida. Ele erra na jogada do pênalti do Aston Villa, mas é uma partida bastante correta do Matheus Nunes, tá? E não é todo lateral direito que estaria na pequena área para aquela bola. Ele, inclusive, dá uma entrevista para mim na Zona Mista depois do jogo, essa entrevista que já deve estar nas redes da TNT Esportes, falando que não era nem para eu estar ali, cara. Mas eu olhei pro telão, vi que estava acabando, eu falei, vou lá. Que bom que ele foi para o Manchester City, porque ele consegue esse segundo gol.
O City, que com essa vitória pega o elevador para a terceira colocação, 61 pontos, abre 4 pontos, por exemplo, para o próprio Aston Villa. O restante é difícil comparar porque tem um jogo a menos, né? São 4 vitórias agora do Manchester City nas últimas 5 rodadas, uma derrota nos últimos 10 jogos em todas as competições. O City estabilizou. O City estará na próxima Liga dos Campeões, minha gente. Desculpa, porque acho que essa vitória foi a vitória do fico, a vitória do que não saio. Não vou parar de me classificar para a Liga dos Campeões depois de 13, 14 temporadas consecutivas, algo assim. A maior sequência de todos os clubes ingleses. Porque o City, ele tem Wolverhampton em casa, Southampton fora, Bournemouth aqui e Fulham em Londres. Dá para fazer 12 de 12 se for necessário. Antes disso, nesse fim de semana, tem compromisso pelas semifinais da FA Cup em Wembley contra o Nottingham Forest. Não devo cobrir esse jogo porque estarei em Anfield para Liverpool e Tottenham, o jogo do título da Premier League, muito provavelmente. Detalhe da freguesia do Aston Villa para o Manchester City nesse estádio, tá? São 15 vitórias seguidas do City aqui no Etihad contra o Villa na Premier League, segunda maior freguesia corrente em toda a competição, atrás apenas do Newcastle para o próprio Manchester City, que venceu o Newcastle 16 vezes consecutivas por aqui. O Aston Villa perde a sequência de 5 vitórias seguidas na Premier League. É uma derrota que talvez soe um pouco injusta, porque o jogo tinha cheiro e cara de empate. A verdade é essa. Mas eu sinto que o Unai Emery segurou um pouco demais o que ele poderia tirar a coleira no banco de reservas mais cedo. Demorou para colocar o Watkins, que fez chover contra o Newcastle e deve ter ficado bravo mais uma vez de ter começado no banco hoje e só ter entrado com 75 minutos de jogo. Demorou para colocar o Asensio, demorou para colocar o Malen, e aí o Aston Villa ficou mais recuado, precisando apenas contar com uma bola vadia ali para ver se conseguia marcar, e aí acho que reduziu-se a algo menor do que o futebol que o Villa tem apresentado nessa temporada. Tudo bem que um empate contra o City já era de muito bom tamanho, mas a derrota acaba custando um pouco caro. Não acho que o preço seja muito maior do que a libra esterlina, tá? Não acho que vai comprometer a vaga do Aston Villa, porque as 4 rodadas do Villa também não são tão complicadas. Recebe o Fulham, visita o Bournemouth, aí é mais chatinho, recebe o Tottenham e visita o Manchester United. Esses 2 últimos têm que ver com qual clima de contexto de Europa League. Com os 2 eliminados, com os 2 classificados, uma final entre si, qual dos 2 eliminado, enfim, tem que entender. Mas ainda assim o Villa vai estar enfrentando 2 equipes que fazem campanhas absolutamente vergonhosas nessa temporada na Premier League e é favorito, seja em casa, seja em Manchester. Pois bem, o Villa também tem semifinal de FA Cup pela frente, enfrenta o Crystal Palace no sábado, quando a gente conhece o primeiro finalista da Copa da Inglaterra, decisão no dia 17 do próximo mês, 17 de maio. Provavelmente estarei lá. Para passar de jogo, eu só queria lembrar, vocêzinho e vocêzinha, que faltam apenas 2 partidas de Kevin De Bruyne com a camisa do Manchester City nesse estádio. E eu acho isso muito triste, apesar de ser lógico. Vamos passar para outra vitória. Essa aqui foi ainda mais importante, cara. Uma vitória absolutamente essencial do Nottingham Forest para cima do Tottenham em Londres. Vitória de 2-1. Era uma rodada, cara, que derrubava o Forest para a 6ª colocação. O Forest que passou mais de 20 rodadas em toda a Premier League, dentro do G4, G3 e tinha caído para 6º. Claro que com um jogo a menos. Mas se perdesse seria muito complicado. Vinha de 2 derrotas seguidas na Premier League. E aí, cara, no momento de pressão, imagina, você tá numa posição em que muita gente ia falar que é um elefante na árvore. Como que o Forest está brigando por vaga na Champions já nos finalmente da Premier League? Como que isso está acontecendo? Ninguém consegue entender. E aí você começa a cair e as pessoas... Aí sim faz sentido, olha só. Sempre falei que esse cara não fazia parte desse grupo. A pressão que o Forest estava vivendo nesse jogo, depois de 2 derrotas, caindo para a 6ª colocação,
era muito grande, e aí eu acho que essa vitória, ela demonstra uma casca muito firme e muito forte e muito grossa desse time, cara. Porque é uma vitória, tudo bem, é o Tottenham que faz uma campanha vexaminosa, já que daqui a pouco eu falo dos Spurs, mas o Villa chegou para morder e chacoalhar, porque marcou 3 gols em 16 minutos de jogo. Um não valeu, porque o Chris Wood estava em impedimento por causa do próprio tronco. Pois bem, perdão. Mas era quase que um vai ou racha, sabe? Para o Forest, e entraram com essa postura. O que não quer dizer que eu ache compreensível e recomendável o encolhimento posterior que fez com que a partida terminasse com 22-4 a favor do Tottenham. O Tottenham mereceu o empate. O Forest merecia o castigo do empate. Mas essa é um pouco a tônica desse Nottingham Forest nessa competição. Entregar a bola, entregar os chutes e sair com 3 pontos. E o consegue mais uma vez, cara. Nuno Espírito Santo sorri contra o ex-clube, lembrando que ele foi demitido depois de 4 meses com o Tottenham em 8º na Premier League. Agora, o Tottenham está na 16ª colocação com 37 pontos. 18 derrotas em 33 rodadas. O recorde histórico negativo, claro, das próprias campanhas na era Premier League é de 19. Isso provavelmente vai ser empatado já no domingo contra o Liverpool em Anfield. Foi ultrapassado pelo Wolverhampton. Está com 1 ponto a mais do que o último colocado da zona saudável, da zona acima da zona de rebaixamento. Cara, é de G5 que deveria ser o papo, como por exemplo para Villa, City e Forest, para Z5, porque o Tottenham está entre os 5 colocados da parte de baixo da tabela da Premier League. Isso é uma vergonha, é inacreditável. O troféu vergonha vai para quem não levantar o troféu da Europa League, ou para o Tottenham ou para o Manchester United. Para o Manchester United, eu acho que a vergonha é ainda maior. Primeiro porque é um clube maior do que o Tottenham, e segundo porque é um clube que investiu o dobro dos Spurs em janelas de transferências nos últimos 10 anos na Premier League. O dobro. E tá lá, conversando com o Wolverhampton, conversando com o West Ham. Os dois, gente. Cara, é inacreditável assim. É uma temporada muito feia e que tem esse gosto aí e essa ilusão que é compreensível, né? Da Europa League. Para o Tottenham importa muito mais do que para o Manchester United para sair dessa fila maldita, desde 2008 sem conquistar títulos. Para o Manchester United importa muito mais para o micro, né? Para salvar a temporada, para conquistar uma vaga para Champions. Para o Tottenham é algo muito mais macro. Mas assim, cara, é difícil desassociar uma coisa da outra, assim. O Tottenham não jogou mal, começou mal, mas depois jogou melhor do que o Forest, quase empatou, merecia ter empatado, vem de uma grande classificação na Alemanha contra o Frankfurt, mas quando você olha para o todo, é muito feio, cara. É muito, muito feio. Inclusive, o Telegraph deu hoje que o Postecoglou provavelmente será demitido com ou sem título da Europa League. A ver. Porque o como do título também é muito importante, né? Se for um grande título, talvez isso não aconteça, se o Tottenham passear, etc e tal, talvez essa demissão não seja algo que vá à frente. Mas olha só, cara, somando a pontuação do United e do Tottenham, não dá a pontuação do Liverpool. 75 entre Tottenham e Manchester United, 79 para o líder e futuro campeão. Bom, pro Spurs bater o Bodo Glimt, a surpresa norueguesa, primeiro jogo em Londres, segundo na Noruega, e diminuir o máximo possível essa vergonha na Premier League. O título é algo muito grande e merece ser tratado com mais carinho aqui no canal, num vídeo à parte. Mas eu fico muito revoltado com essas campanhas dos dois, cara. Assim, é um negócio que não tem cabimento. Não tem desculpa, não tem justificativa. Ah, lesão, novo treinador, não tem desculpa. Você não pode ter uma campanha de nível Wolverhampton e West Ham. Não pode. O Richarlison voltou pelo menos, 2 gols nos últimos 2 jogos
e completou 90 minutos pela primeira vez desde 19 de agosto. Então, ótima notícia para o brasileiro. E o Forest, que claro, está na semifinal da FA Cup agora contra o Manchester City, tem mais 5 jogos, mais 5 rodadas na Premier League. Recebe o Brentford, visita o Palace, recebe o rebaixado Leicester, visita o West Ham e recebe o Chelsea. O Forest, se tudo for dentro das condições normais de temperatura e pressão, estará na próxima Liga dos Campeões. Mas não pode, como perdeu para o Everton dentro de casa, não pode tomar um susto do Leicester, sabe? Ou do Brentford, ou do West Ham em Londres. O Palace é um pouco mais complicado e o Chelsea pode acabar sendo a última rodada um confronto direto no City Ground. É isso. Nossa Senhora, me irritei. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ah, qual vai ser o próximo vídeo? Na quinta-feira, vamos tratar sobre o fosso entre Premier League e as outras divisões inglesas e a Championship especificamente, porque temos mais uma vez os 3 que subiram rebaixados. Não é normal, não deveria ser tratado com normalidade e é um sintoma de algo potencialmente muito grave para a estrutura e para o futuro do futebol inglês. Até quinta.